Agora vamos tratar do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. No artigo 28, ainda do Código de Defesa do Consumidor, está disposto que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. E não para por aí. No parágrafo 5º, há outra possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Bom, nós acabamos de ver que no parágrafo 5º, a desconsideração da personalidade jurídica é bem abrangente. Porque no artigo em si, fala que tem de ocorrer abuso de direito, violação da lei, violação do estatuto, violação do contrato, enfim, os administradores têm de descumprir algo, ou a lei, ou o contrato, o estatuto, enfim. Já no parágrafo 5º, essa possibilidade é muito mais abrangente, porque basta que ocorra obstáculo ao ressarcimento dos consumidores no entendimento do juiz para que seja possível configurar a desconsideração da personalidade jurídica. E o que é a personalidade jurídica? A personalidade jurídica é uma ficção para que a empresa seja uma pessoa sujeita de direitos e deveres. E os empresários, os sócios, os administradores ficam com seu patrimônio protegido porque os bens pessoais deles não vão ser alvo, não serão objeto de reparação dos deveres, das obrigações da empresa. Isso é o patrimônio próprio da empresa que vai responder. Então, essa personalidade jurídica é como se fosse uma casca que protege os administradores e os sócios. Quando essa casca é quebrada, é desconsiderada a personalidade jurídica, o judiciário pode ir direto ao bem particular do administrador e do sócio para utilizar na reparação dos danos causados ao consumidor. Então, vejam que essa situação aumenta e muito a vulnerabilidade dessas pessoas. Aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma situação que ocorreu em São Paulo na década de 90. Quem não se lembra, tem muitas informações na internet. Foi a explosão do Osasco Plaza Shopping. Teve um acidente, né, na véspera do Dia dos Namorados, e muitas pessoas sofreram lesão corporal e houveram muitas pessoas que faleceram em decorrência desse acidente. Os administradores foram processados civil e criminalmente. Aqui eu não vou entrar nem no mérito criminal, eles acabaram sendo absolvidos, mas tiveram de recorrer até o STJ. E na parte civil, na esfera civil, eles foram condenados juntamente com os sócios, foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, eles responderam com os bens pessoais, com o patrimônio pessoal particular deles, para indenizar os familiares das vítimas e as vítimas, exatamente sob o fundamento de que havia obstáculo ao ressarcimento dos consumidores, porque não havia recurso suficiente, então isso já foi o suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica. Então vejam que esse não é um dispositivo morto, não é uma lei que não é aplicada, ela de fato é aplicada e aplicada no rigor do seu texto. Então ela expõe consideravelmente os empresários, as empresas e os administradores também. Aí nós temos o Código Civil. No Código Civil, no artigo 50, também está prevista a desconsideração da personalidade jurídica. O texto traz a seguinte redação: em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Eu trouxe também o Código Civil para vocês, porque no Código Civil
a disposição ela é mais abrangente do que no Código de Defesa do Consumidor e com a respeito das relações contratuais da empresa. O Código de Defesa do Consumidor prevê o mínimo, né? O requisito mínimo é que tenha uma relação de consumo para que ele seja aplicado. O Código Civil não. Qualquer relação, se não tiver lei específica, será aplicado o Código Civil. Então, a desconsideração da personalidade jurídica também pode acontecer numa situação em que a discussão seja, por exemplo, com o contrato de um fornecedor, se ficar caracterizado esses elementos previstos em lei.